Olá, hoje nós vamos fazer uma breve introdução de um resumo sobre a obra de Rachel Boba Santos. E nesse sumário sobre tipos de análise criminal, nós vamos apresentar um quadro de mudança entre a tipologia que foi descrita antes de 2015 e a tipologia que ora vigora depois de 2015. A autora, na verdade, ela apresenta no seu livro Crime Analysis with Crime Mapping uma análise no campo profissional e com uma prática aplicada ao apoio da polícia na prevenção e redução de crimes e da desordem, obviamente. A obra combina fundamentos teóricos, método de pesquisa, estatística e exemplos reais de agências policiais para mostrar como dados e mapas de crime podem orientar decisões estratégicas e políticas de segurança pública. Esse talvez seja o grande foco que a gente observa na obra de Rachel Boba. A autora então apresenta a análise de crime como uma atividade que surge gradualmente com a profissionalização dos policiais, a expansão dos registros administrativos e o uso de mapas para entender a distribuição espacial do crime, tornando-se assim, ao longo do século XX, uma função especializada que apoia o policiamento orientado por dados e por problemas, além de outros aspectos relacionados a outros tipos de policiamento. Nesse contexto, o mapeamento criminal evolui de mapas simples com alfinetes em murais para uso de computadores, com sistemas de informações geográficas e integração com bases de dados policiais, especialmente a partir da década de 1960 até 1990, impulsionando as teorias de criminologia ambiental e pela necessidade de estratégias relacionadas à prevenção. Então, esse talvez seja o grande mote que traz a mudança da análise criminal ao longo desse tempo. Então, nós temos aí os teóricos sociais que estão relacionados ao século XIX, nós temos os mapas de parede no século XX, entre 1960 até o final de 1980, entrando na era computacional, nós temos a disseminação do mainframes, que permite o processamento automatizado dos dados. E por fim, na década de 90, nós temos a consolidação do SIG, tá? Como práticas estruturadas que impulsionam a criminologia ambiental e a prevenção racional do crime. Bom, aí, diante desse quadro, nós temos uma estrutura geral que descreve como a autora destaca três tipos principais que estruturam a prática profissional orientada ao trabalho. E dentre elas nós vamos observar que temos a análise criminal administrativa, que é direcionada à comunicação de tendências para decisões de recursos. Nós temos tudo isso com foco do padrão de curto prazo, inclusive vem aqui a análise tática focada em padrões repetitivos de crimes e de respostas operacionais rápidas. Tudo isso focado para o apoio operacional imediato. Daí nós teremos no ponto mais focal de longo prazo a análise estratégica, que é centrada em problemas crônicos para planejamento de políticas eficazes. Então nós temos aqui já o planejamento de Estado. E o quarto tipo, que fica então consolidado a partir de 2015, que é a análise de inteligência, que esta é dedicada a entender redes criminosas para investigação de longo prazo. Então nós temos o ano de 2015 como aquele que transforma a análise criminal antes e depois de 2015. A Associação Internacional de Analistas Criminais consolidou então a tipologia em quatro tipos focais, que são eles: a administrativa, análise tática, estratégica e de inteligência. Não temos mais o uso dos termos análise investigativa e operacional do crime. Então essas duas categorias elas deixaram de fazer parte do rol de metodologias de análise de crime. Então nós vamos fixar apenas nas análises administrativa, tática, estratégica e de inteligência. Bom, pensando nisso, nós vamos ter então essa nova tipologia que traz como análise tática
é exatamente a parte que aborda a chamada de identificação do crime, descreve padrões criminais emergentes, tá? Liga casos entre si e aponta possíveis suspeitos, então é diretamente voltada para quem está no terreno e apoia respostas operacionais imediatas, como o patrulhamento, prisões e assim por diante. Então, aquela análise que tínhamos anteriormente de investigativa e operacional, ela acaba sendo aglutinada dentro da análise tática, porque aqui é onde nós vamos encontrar, dentro da descrição dos padrões de crime e respostas operacionais, as duas categorias anteriores, ok? Bom, esses tipos de análise elas vão abordar como ponto padrão para fornecer informações para o policial no terreno a análise dos padrões de crime centrado nos boletins de ocorrência e as chamadas de 190 ou as chamadas de emergência. Tudo isso para identificar os pontos quentes e pontos essenciais para que se reduza o crime e ao mesmo tempo empregue os recursos operacionais para reduzir a quantidade de crimes naquelas regiões. Já a análise estratégica, ela está centrada em tendências de longo prazo. E aqui tem que se fazer um parênteses. A análise tática, ela volta a centrar-se em problemas diários e semanais. Na análise estratégica, ela já está preocupada com meses, trimestres ou anos ou eventos sazonais, que analisa a concentração crônicas em bairros, regiões e horários específicos. Então, ela assessora o planejamento de longo prazo. Ela utiliza dados agregados, quer sejam eles qualitativos ou quantitativos, para identificar fatores socioespaciais. Então, grande parte do que nós temos hoje em termos de análise para fora do ambiente policial é a análise estratégica. Dentro das agências policiais, quer seja uma unidade policial de policiamento ostensivo ou de uma delegacia de polícia, nós vamos encontrar mais propriamente a análise criminal investigativa, que era anteriormente, mas dentro da análise tática, tá certo? Nós não contamos mais com aqueles dois outros padrões. Esse tipo de análise estratégica, ela avalia quais programas foram mais eficientes para a redução dos pontos quentes, dos hotspots. Isso faz com que as abordagens estratégicas preventivas estejam dentro dos programas e do planejamento operacional de cada unidade. Ao mesmo tempo, ele se alia ao planejamento estratégico da organização. Isso é importante porque se confunde os padrões de análise de crime com padrões de tendência de dados. Tá? Então, a tendência de dados é uma análise de longo prazo que vai determinar em quais lugares aqueles crimes podem acontecer. A análise tática vai se prender à análise de padrão de crime, onde ele está ocorrendo sistematicamente ao longo dos dias e das semanas. Por óbvio que, quando se identifica a análise estratégica, você tem uma tendência de crescimento em determinadas regiões. Contudo, essa tendência é de longo prazo, o que não significa que há uma certa confusão entre análise estratégica e análise tática quando se trata de análise de crime. Já a análise administrativa, ela difere dos outros tipos de análise, porque ela está direcionada a produzir informações para gestores policiais, governo local e público em geral. O foco principal é a produção de relatórios, apresentação sobre níveis e tendências gerais de criminalidade. Porém, não está excluído da análise administrativa parte do que acontecia na análise de operações, que é a análise do que faz a polícia. Então, nós temos aqui dentro da análise administrativa o foco na investigação de qualidade de vida do policial, horas trabalhadas, o quanto se gasta em termos de operações, o quanto do financeiro está envolvido em cada operação policial e assim por diante. Então, na análise administrativa, o analista vai se ater tanto à produção de informações para difusão ao público que cada informação é dirigida,
ao mesmo tempo que ele passa a fazer análise do padrão dentro das organizações policiais, para que isso sirva aos gestores onde aplicar melhor a sua fração de tropa ou a sua unidade de investigação. Então, ele vai reduzir os dados em termos de forma agregada, comparando sempre por padrões anuais, por distrito, por região, apoia decisões de alocação de recursos financeiros e humanos, define metas institucionais baseadas em estatística, inclusive apontando as necessidades de se fazer instrução e formação, cursos de requalificação e assim por diante. Não foca na resolução de padrões operacionais do dia a dia, mas aponta quais são esses padrões, porque quem vai tomar a decisão é que vai tomar como base os estudos realizados pelo analista criminal administrativo. Então, como objetivo institucional é garantir a transparência e a legitimidade das ações policiais perante a sociedade. Aí você tem dois termos que é prestação de contas, accountability, e a transparência. Nesses dois focos é que estão condensadas a análise criminal administrativa. Bom, e por fim, o quarto e último tipo de análise, que agora é reconhecido pela Associação Internacional de Analistas Criminais, diz respeito à análise criminal de inteligência. É voltada principalmente para entender atividades criminosas organizadas, redes e conexões entre pessoas, eventos e bens, diferentemente da análise voltada apenas para padrões de incidentes. Tá? Então, esse tipo de análise ele foca em questões que estão envolvidas como se relaciona e como as estruturas criminosas funcionam ao longo do tempo, para apoiar a investigação de curto e longo prazo, tá certo? E essas ações, então, que você estuda, você está definindo em qual ação operacional o gestor deve tomar a decisão de agir. E aí envolve a análise, inclusive interna da organização, externa, político, administrativo e várias outras redes que atuam dentro da criminalidade organizada no que diz respeito a diversos tipos de crime, ok? Então, nesse contexto, nós temos que, enquanto a análise tática foca em padrões de incidentes, a inteligência foca em quem está envolvido e como se relaciona os eventos envolvidos e o fluxo financeiro. Então, são três temas importantes. Quem que são as pessoas, os eventos onde eles participam e o fluxo financeiro. Então, se segue pessoas, eventos e dinheiro, você terá uma grande chance de poder desarticular as atividades que são perpetradas por criminosos. Então, a ideia da análise de inteligência está voltada para a investigação, para a pesquisa desses aspectos. Liga suspeitos a veículos, telefones, endereços, constrói quadros de conexões entre eles, identifica as lideranças e pontos-chave, tá? Apoia as investigações de longo prazo e assim por diante. Então, nós temos, em verdade, quando lidamos com esse tipo de investigação, a necessidade de ter uma inteligência, perspectiva maior do que aqueles pontos iniciais da análise tática e assim por diante. Quais são os produtos típicos da análise de inteligência? Então, apoiar a identificação de redes e a prisão de indivíduos-chave, desorganizando as estruturas criminosas, por óbvio, tá? Então, ele vai produzir, dentro dos vários softwares utilizados, diagramas de vínculo, perfis de alvo, relatórios de ameaça e assim por diante. Então, é importante que esse analista de inteligência ele utilize métodos diferenciados daqueles que são utilizados pelos analistas das outras categorias de análise criminal. Então, ela é bastante importante que tenhamos essas estratégias para que se tenha as análises de acordo com o padrão desejado para análise de crime. Então, está aí então, um verdadeiro arsenal que nós temos para poder identificar quais são os tipos de análise que a gente vai apresentar. Então, qual é a evolução? Então, nós temos uma evolução da tipologia antes e depois de 2015. Até 2015, nós tínhamos a análise criminal investigativa, a análise de operações,
análise de inteligência, análise tática, análise estratégica e análise administrativa. Depois de 2015, está consolidada pela Associação Internacional de Analistas Criminais apenas 4 tipos: análise de inteligência, análise tática, análise estratégica e análise administrativa. Isso tem que ser bastante consolidado para que não cometamos mais erros como nós tínhamos até 2015, ok? Na verdade, em 2015 não era um erro, mas era uma diferenciação do que estava se padronizando até aquele ano. Como aplicação prática e desenvolvimento, nós temos que a análise criminal é a decisão orientada por dados, que transforma o policiamento em uma prática baseada em evidências. Tá? Então, nesses termos, nós temos como estudos essenciais o estudo de caso, que são casos reais que ocorrem no cotidiano do policiamento e até mesmo no cotidiano da sociedade, a colaboração sistemática entre analistas e policiais, então deve-se formar uma rede de analistas para que se troque informações. O uso geral e restrito de sistemas de informações geográficas, sem isso é impossível identificar como os crimes estão relacionados. O aprimoramento contínuo das unidades de análise, isso é importante, tá? Tudo isso vai favorecer o impacto institucional, o policiamento mais eficaz, responsável. Então hoje nós ficamos com essas mudanças de categorias e no próximo vídeo nós vamos focar na categoria análise tática, tá? Qualquer dúvida pode mandar recado dentro dos nossos comentários. Até mais.